e tem uma notícia importante, porque a Justiça Federal determinou nesta quarta-feira a suspensão temporária da plataforma de mensagens instantâneas em todo o Brasil. Paula Lobão, repórter da Capital Federal, chega ao vivo. Paula, conta para nossa audiência que aplicativo é esse e por qual razão essa decisão foi tomada. Oi, Daniel, boa noite para você, para a Lívia e para todos que estão nos acompanhando aqui na Jovem Pan. Respondendo à sua pergunta, o aplicativo é o Telegram, aquele aplicativo de mensagens instantâneas. O que aconteceu? O Telegram não entregou para a Polícia Federal os dados, todos os dados relacionados aos grupos neonazistas que utilizam essa plataforma, que utilizam o Telegram. Isso foi um pedido feito pela Polícia Federal. Como esse pedido não foi atendido, a Justiça, então, determinou de forma imediata que tanto as lojas de aplicativos como as operadoras de telefonia suspendam imediatamente o Telegram de suas plataformas. E a Justiça também, Daniel, aumentou a multa. Você perguntou aí sobre multa, né? Aumentou a multa de R$100 mil para R$1 milhão por dia de recusa da entrega desses dados para a Polícia Federal. Claro que essa multa está sendo aplicada pela Justiça ao Telegram. A gente lembra aqui, Daniel, que esse pedido de acesso a esses dados feito pela Polícia Federal foi por conta daquele caso, aquele ataque a uma escola em Aracruz, no Espírito Santo, no ano passado. Durante as investigações, a polícia descobriu que o adolescente envolvido naquele ataque, o adolescente de 16 anos, ele tinha interações, ele conversava com esses grupos antissemitas utilizando o Telegram. E a gente lembra aqui também, Lívia e Daniel, que aquele ataque resultou na morte de 4 pessoas. Eu volto com vocês ao estúdio. Pois é, agora a gente segue acompanhando. A Paula Lobão daqui a pouco volta com muito mais notícias e informações. Até já, Paula. Nelson Kobayashi, a gente tem acompanhado todas essas discussões que envolvem as redes sociais. Agora, o que poderia sugerir essa recusa por parte do Telegram em fornecer todas as informações desse grupo em especial para a Justiça? Ela estaria com receio de expor os usuários ou de gerar provas contra a própria companhia? Ou você acha que tem mais a ver com desorganização? Pois é, às vezes é até impossibilidade técnica, né? Eu não sei exatamente a respeito dos detalhes desta suspensão em específico, Daniel, mas a gente sabe que as empresas de conversas instantâneas, tal como Telegram, WhatsApp, algumas outras, elas têm uma criptografia de ponta a ponta em muitas conversas que às vezes impede com que a própria empresa tenha acesso aos conteúdos. É claro que dados mais abertos, como titularidade, geolocalização, essas não estariam protegidas por essa criptografia. São questões técnicas, né, de tecnologia que às vezes impedem a condição do Telegram fornecer dados importantes à Justiça. Não sei se é exatamente este caso. Mas é claro que em se tratando de grupos neonazistas que têm uma finalidade mais do que criminosa, né? Não é crime contra uma pessoa, contra outra, é contra a própria humanidade, né? Grupos inteiros de pessoas. Claro que nesse caso a gente deveria ter o máximo de cuidado da empresa para colaborar com a Justiça, justamente porque a finalidade é muito importante, que é a própria preservação da humanidade, né? Agora, esse fato que envolve o Telegram, né, Kobayashi, chama a atenção para uma discussão muito latente nesses últimos dias a respeito da necessidade de monitoramento. Até uma exigência do próprio governo em relação a essas big techs, a essas grandes plataformas de redes sociais, para que sejam criados mecanismos para acompanhar esses perfis, para acompanhar esses grupos, porque nesse caso, como a Paula explicou para a gente, há uma possibilidade, segundo investigações da Polícia Federal, de que o autor dos ataques nas 2 escolas em novembro do ano passado, em Aracruz, no Espírito Santo, tenha relação com grupos no Telegram. Daí de onde partiu esse pedido de dados pela Polícia Federal. É importante que haja esse monitoramento, a criação dessas medidas para se fazer isso?
Sim, o monitoramento é muito importante e é possível já de alguma forma, né? Tão quanto, por exemplo, a gente tem na telefonia o advento, o instituto, o instrumento da interceptação telefônica, que é uma interceptação que é feita no trâmite, no decorrer das investigações, até sem que os próprios investigados saibam, é também necessário que haja um mecanismo de monitoramento das redes sociais. E neste caso, há possibilidade de fornecimento, não especificamente do teor das conversas, mas da titularidade de quem conversa, dos grupos que são formados para essa finalidade, justamente para apontar responsáveis imediatos, ou seja, aqueles que são responsáveis pelo crime, mas que não estão com a mão na massa, aquele que induz, que instiga, que auxilia, que dá ideia, reforça ideia e que são, pelo Código Penal brasileiro, tão responsáveis quanto aqueles que executam a modalidade criminosa, né, Lívia?